prazer, sempre, né, um prazer esse momento aqui, esse bate-papo, as escolas parceiras do Viva, as escolas que estão conhecendo o Viva, sejam bem-vindas também. Como sempre, né, gente, esse é um espaço de diálogo, de troca, e pode falar, viu? Podem abrir aí os microfones, podem escrever no chat, podem participar, que o gostoso é isso, é a troca. Muita gente boa por aqui. Vamos lá, começar um pouco nossos pensamentos, as nossas reflexões de hoje, né? Quando a gente fala em educação do século XXI, essa educação, ela começou a ser pensada no século XX, né? Desde o final do século XX, nos anos 90, a gente tem aí o surgimento do paradigma do desenvolvimento humano, proposto pela PNUD, né, que é o Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E esse programa, ele traz a perspectiva das pessoas no centro dos processos de desenvolvimento, né, e aponta a educação como uma oportunidade central para prepará-las para as escolhas, estimular, né, as potencialidades, aquilo que os talentos, aquilo que já tem a criança, o adolescente, o jovem, ele já tem em si, na sua formação, na sua construção, o que ele já tem como relevante, como uma característica da sua personalidade e tudo mais, e como que ele desenvolve competências a partir disso. E temos também a publicação do relatório Jacques Delors, né, organizado pela Unesco. Então, existem esses organismos nacionais e internacionais que orientam um material, eles organizam um material, especialmente para os países em desenvolvimento, né, em subdesenvolvidos, como o Brasil, que propõe aí, no caso do relatório Jacques Delors, que todo mundo estudou na faculdade, né, e que a gente ouviu tanto falar, essa teoria, né, esse embasamento que tem que ser refletido na nossa prática, onde ele traz os 4 pilares da educação. Lembra, a gente falou tanto dos 4 pilares da educação, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Vocês lembram disso? Quem lembra aí? Levanta a mão. Né? A gente leu muito, aí a Mariette lembra, a gente leu muito sobre isso, sobre os 4 pilares da educação. Agora, o grande desafio é como é que isso se manifesta na minha prática. Uma coisa é o que eu estudei lá na faculdade, o que a teoria me trouxe, e aquilo que de fato, como que de fato eu consigo manifestar essas orientações. Então, vamos pensar que é algo muito maior, né? Então, esse documento, ele fundamenta os próximos currículos, os próximos, as próximas diretrizes curriculares nacionais, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, a BNCC, que vem refletindo esses 4 pilares, especialmente quando ela trata aí das habilidades e competências, né? Então, hoje a gente tem um currículo formal, que é a BNCC, pensando no desenvolvimento de habilidades e competências, entendendo que o conteúdo, ele anda junto, mas ele é consequência, ele não é mais o propósito, ele não está mais no foco. Então, quando a gente fala hoje em metodologias ativas, quando a gente fala de uma educação menos conteudista e tudo mais, a gente não está inventando a roda, não. Né? Isso já está sendo falado, previsto há muito tempo. Essa questão de olhar o aluno na sua integralidade, de desenvolver o ser humano como um todo, né? Dessa educação plena, entendendo que o aluno, a escola precisa dar conta não só do conteúdo formal, acadêmico, mas também do conteúdo humano. Né? Então, esse é um exercício aí que a gente tem que pensar em como que isso, o que de fato eu estou priorizando na minha escola, né? Eu acho que essa é a primeira pergunta
que tem que vir. Se eu priorizo nota, se eu continuo priorizando a lição, né, a correção, essa cultura do erro, de apontar os erros e tudo mais, será que eu estou dando conta de desenvolver esse outro olhar, de olhar esse aluno na integralidade? São insights aí para a gente pensar, né? E aí, então, esse relatório da Unesco, ele traz, né, então, a Unesco como um organismo muito maior, ele traz diretrizes para os próximos currículos, para aquilo que vem depois, né, dentro daquele país, por exemplo, que vai ser a base, o direcionamento para as escolas, para os municípios, e aí a gente trabalha numa perspectiva do macro para o micro. Esse livro, aqui, por exemplo, Os 7 Saberes, ele traz aqui, ó, Jesus, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, do Edgar Morin. É um livro que eu acho muito bacana também, para quem está pensando educação do século XXI, para quem quer entender. Ele vai falar aqui do pensamento complexo, por exemplo, que justamente por estarmos na era da informação, essa informação que o aluno vinha buscar na escola, ela não é mais relevante para a escola, né? Ela não tem a escola não tem mais que estar preocupada exatamente com isso. Por quê? O professor, né, o aluno, ele já é um autodidata, ele já tem condições, quando ele fala aqui desse pensamento complexo, é aquilo que de fato o professor precisa ajudar o aluno a desenvolver. Essa inteligência, essas conexões, esse aluno que vai pegar essas informações e transformar em conhecimento. O desafio está aí, né? Como que eu transformo essas informações em conhecimento e não nessa transmissão de conhecimento. Então, eu falo muito isso, gente, porque quando a gente fala em inovação, quando a gente fala em metodologias ativas e tudo, é muito recorrente, eu vejo muitas escolas assim, eu quero fazer diferente, desde que eu não precise mudar. Né? Eu quero inovar, desde que não mexa no que eu já faço, não mexa no meu escopo de trabalho, né? Então, é preciso sempre pensar nas premissas. Qual é a premissa da minha escola? Qual é o meu propósito maior? Né? O que fica e o que muda? E a gente pode mudar a qualquer momento. E eu acho que esse é um momento muito pertinente para pensar em mudança por conta da pandemia. Eu acho que a pandemia traz a necessidade de mudanças e não é só no mercado educacional, né? A gente sabe que o aluno, exatamente, Fê, o conteúdo ele pode consumir em qualquer lugar em diferentes formatos, inclusive. E aí, se esse aluno ele chega na escola e o conteúdo continua sendo passado da mesma maneira, né, com a mesma visão desse aluno consumista, que ele só fica sentado consumindo o conteúdo, ele de verdade não precisa ir para a escola. E a pandemia trouxe isso, né? O aluno de casa, ele conseguiu dar conta de muita coisa, ele aprendeu na dificuldade, mas ele se desenvolveu ali condições para que ele pudesse, de fato, evoluir e dar conta desse conteúdo, né? Da maneira dele, mas ele conseguiu dar conta. Então, é preciso que a gente repense esse papel da escola. Então, a primeira coisa é o que fica, o que faz sentido, né? Mas, gente, a gente precisa partir da concepção. Não dá para partir da prática só. No meu livro eu falo isso, né? Tem um capítulo aqui que ele fala justamente isso. Metodologias ativas, peraí. Oi, gente, onde está? Aqui, ó. Metodologias ativas como proposta didática, técnica ou concepção pedagógica, né? Então, metodologia ativa. Se eu entender como um conjunto de técnicas, eu não vou estar fazendo educação, metodologia ativa na essência, né? Eu não vou estar pensando de forma ativa, eu não vou estar propondo que o meu aluno atue ativamente na formação dele. Eu mudo muitas vezes o formato, por exemplo, do presencial para o online,
Só que eu continuo sendo uma escola conteudista, eu continuo transmitindo conhecimento, eu continuo não valorizando a escuta, a fala desse aluno, as provocações, né? Então, quando a gente pensa em metodologia ativa, a gente tem que dar um passo para trás e, assim, pensar o que de fato eu espero, o que eu acho que tem que desenvolver nesse aluno para que a minha prática esteja alinhada com a concepção. Se eu e entrar direto na prática, vira só uma ferramenta. É igual a tecnologia. Ah, então a tecnologia na sala de aula. Beleza. Só que se eu utilizar a tecnologia da mesma forma, se eu utilizar o tablet para o aluno continuar lendo o texto que estava no livro, não mudou, né? Eu só mudei a ferramenta que ele está utilizando. Olha só, a Regiane colocou aqui, né? Se a educação já não podia ser engessada, nesses últimos meses ficou ainda mais evidente. É preciso ver o estudante muito além do que vimos. Perfeito, né? E você vê como é uma questão de concepção. Que estudante que é esse? O que que esse estudante vai buscar na escola? Né? Alinhar as expectativas, entender o que que faz sentido, qual é a linguagem desse aluno, para que eu possa alinhar a minha também, né? E a família? O que que a família de fato espera? E aí, é claro, a gente vai ter diferentes perfis, né? Cada aluno pensando, cada aluno e cada família pensando de uma forma, mas a gente consegue, depois que a gente internalizou, que a gente se apropriou de um conceito, por isso a necessidade dessa concepção, nós conseguimos refletir isso nas nossas práticas, no nosso discurso, a gente consegue verbalizar como que isso se materializa. Ó, a concepção é essa, e ela acontece dessa forma. Né? Então não adianta eu só falar como acontece aqui. Eu tenho que falar o que aluno é esse que eu quero formar, eu tenho que ter consciência disso e pensar, tá, se eu estou falando de autonomia, como é que desenvolve autonomia? Se eu estou falando de um aluno responsável, como é que eu desenvolvo responsabilidade? Quer dizer, eu faço tudo igual e aí lá na frente eu falo, e aí, meu filho, bora ter responsabilidade. Não vai acontecer, né? E aí, a partir desse momento, do momento que a gente tem, então, uma definição, né, uma perspectiva do que se espera da educação para o século XXI, diversos especialistas, essas organizações e tudo mais começam a se reorganizar a partir desse pressuposto, desde de setores como a economia, a neurociência, a psicologia, quer dizer, todo mundo começa a pensar como que vai ser o mundo daqui para frente, né? E aí, em cima disso, dos 4 pilares, começam a surgir, a serem definidas as competências necessárias para o alcance desses 4 pilares. Novamente, a concepção são os 4 pilares. E como que eu desenvolvo, então, práticas para atender isso, né? Como que eu defino quais são as habilidades e as competências para isso. E dentro disso, assim, como que eu organizo em grandes objetivos, né? Então, é uma cadência aí de materiais que vão dar suporte para o trabalho do professor, para o trabalho da escola, para repensar, né? A própria BNCC, quando ela chega com todas as controvérsias, com tudo, pessoas, né, educadores a favor, outros contra, toda uma questão política que é levantada aí em diversos, na academia principalmente, né, dentro das universidades e tudo mais, mas é preciso, eu acho que o grande valor da BNCC nesse momento foi justamente vamos voltar a repensar a escola? Acho que o objetivo maior é esse, né? Vamos voltar e repensar o que que se espera e o que que eu estou fazendo. Porque eu vejo muito, né? Eu acho que é muito como a gente tem muita clareza até do que se espera. Quando a gente vê o site da escola, tá lá. A autonomia do aluno, desenvolver esse aluno para o futuro, prepará-lo para a vida. A gente tem isso muito, muito claro. Agora, a minha prática, ela de fato está preparando para a vida? O que é preparar para a vida, né? Primeira coisa. O que é preparar para esse século XXI? E aí, alguns estudos
investigaram muito na relação entre o desenvolvimento socioemocional e o desenvolvimento cognitivo. Né? Pensando nesse aluno na integralidade, se chega aqui, esse aluno não é só cognitivo, ele não é só conteúdo, ele é também um ser que pensa, que tem esse pensamento complexo, que sente, o que ele precisa desenvolver nessas outras áreas também. E esses estudos todos, né, eles vêm, eu li diversos rankings e pesquisas que traziam a questão socioeconômica, né, então, por exemplo, quando dentro da psicopedagogia, quando você vai ver a criança, aquela criança que está com uma dificuldade de aprendizagem, por exemplo, a gente vai avaliar todo o contexto daquela criança. De onde ela vem, como que é essa estrutura familiar, porque se entendeu que a questão da criança muitas vezes não aprender, ela não está relacionada à dificuldade cognitiva, mas à dificuldade em lidar com o emocional, com outras questões que está tirando a concentração da criança, né? Porque a criança é esse ser que precisa se conectar, precisa focar, precisa estar bem emocionalmente. A fome, por exemplo. Uma criança com fome, gente, eu com fome não existo. Eu fico insuportável, Deus me livre, eu odeio sentir fome. O meu cérebro está no meu estômago, não consigo pensar em outra coisa, eu preciso comer. Né? É igual quando a gente está com uma dor, uma unha encravada, quer dizer, você não consegue pensar em outra coisa. E com a criança não é diferente, com o adolescente não é diferente. Né? Então, se ele está com um problema lá com a namorada, com a mãe, se o pai bateu na mãe e ele, né, ficou super emocionalmente abalado, preocupado, mas eu vim para a escola, meu pai ficou lá com a minha mãe, e se acontece alguma coisa, às vezes ele tem clareza disso e muitas vezes não, ele só tem angústia. Ele só tem aquele sentimento, mas ele não consegue manifestar. Ele não consegue verbalizar, né? Nem compreender direito o que está acontecendo com ele. E aí, ele está ali na aula e o professor pensa que, estou na aula expositiva, estou dando o meu conteúdo e os meus alunos estão o quê? Absorvendo, assistindo, quer dizer, eu estou dando conta do conteúdo. Será? Se eu não conseguir ter espaço para estar perto desse aluno, para ouvir, para entender esse momento de vida que ele tá vivendo, se ele não tiver espaço de fala ali, né, e o olhar do professor para enxergar se o aluno está bem ou não, ele só está ali de corpo, a gente sabe disso, né? A gente sabe que a aula expositiva, além de só trazer o conteúdo, olha lá, o Felipe é sono, né? Além de só trazer o conteúdo de forma muitas vezes descontextualizada e tudo mais, o que não gera engajamento, que já é a primeira coisa, né? Não gera significado no aluno, é preciso realmente ter um olhar muito mais sensível para conseguir enxergar tudo isso, estar perto do aluno e de fato fazer com que aquele conteúdo comece a ter significado, né? Então, eu sempre digo isso, que as metodologias ativas, não é que eu não vou trabalhar conteúdo, esse é outro paradigma que a gente tem que quebrar. Eu já vou embolando um assunto no outro, né, gente? Tá falando da educação do século XXI e já entrei em metodologias ativas, é que eu vou lembrando. Então, o que acontece? O aluno, a gente não pode dissociar uma coisa da outra, e a gente tem que pensar, quando a gente fala em metodologia ativa, quebrar algumas crenças, tirar. Não dá para eu só incorporar. Né? A sensação que eu tenho muitas vezes, conversando com alguns professores e tudo, é assim: tá, eu vou trabalhar com metodologia ativa, nossa, é isso, eu concordo, tem que trabalhar isso, trabalhar aquilo, não sei o quê, mas eu não posso tirar a prova, eu não posso tirar a minha aula expositiva, eu não posso, porque é isso que vai garantir o conhecimento do aluno. Se garante, por que faz prova? Se a aula expositiva já garante, eu não preciso nem fazer prova, né? Eu já sei que ele sabe. Né? Então, você vê como são algumas incoerências que a gente tem que pensar, e aí você começa a descobrir quais são as verdadeiras prioridades, né? Repensar mesmo essa lógica. Não adianta você só trazer mais coisa, porque senão o professor ele fica super sobrecarregado. Ai, meu Deus, agora tem que
trabalhar desse jeito, agora tem que, essa coisa da tecnologia na sala de aula, e tem que dar conta do aluno de inclusão, eu tenho que dar conta da apostila, que é gigante, dentro do bimestre ainda tem o Dia dos Pais, ainda tem isso, quer dizer, é tudo ali no colo do professor. Então, a gente tem que repensar, por isso que, novamente, a concepção, o que eu quero de fato e como que eu organizo a minha rotina, as minhas práticas para chegar nisso. Nesse processo, algumas práticas têm que ser substituídas, né? Não dá para agregar tudo, não dá para ser tudo, porque senão você só cansa. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer abrir o microfone? Não? Parece que eu ouvi um barulhinho aqui. Então, acho que essa é uma das coisas assim que é fundamental, né? A gente pensar, a gente refletir um pouco a respeito. Em cima disso, foi pensado também dentro da organização da OCDE, né, que passou a produzir elementos, esses documentos, materiais, teorias, justamente para ajudar as políticas, ajudar os estados, né, a criarem novas políticas e práticas, buscando esse desenvolvimento de competências, né? Então, os 4 pilares da educação, ele se desmembra em várias ações que partem disso, né? A BNCC está aliada a isso também. Ela está refletindo, trazendo mais para perto, para a prática da sala de aula, esse conceito maior. E aí, uma coisa que é bacana, que eu queria trazer aqui, é a questão do Big Five. Não sei, quem já ouviu falar? Quem conhece aqui? Vamos lá. Não? Ninguém conhece? Então, essa é uma teoria, é um teste, na verdade, né? É toda uma teoria sobre as 5 principais habilidades não cognitivas que é preciso desenvolver nesse aluno, nesse estudante do século XXI, e eles desenvolveram testes justamente para conseguir avaliar e entender a personalidade humana, né? Uma forma de os psicólogos entendem que já é possível analisar a personalidade humana em 5 dimensões, que é o Big Five. Então, a primeira delas é abertura a novas experiências. Essa é uma das premissas aí da educação do século XXI. Então, o que é isso, né? É a tendência a você estar aberto a novas experiências, culturas, experiências intelectuais, é você conseguir ter esse desenvolvimento, esse pensamento complexo, o indivíduo, o aluno, que esteja aberto a experimentar coisas novas, né? Então, como que ele, o que se destaca nesse aluno? Ele é imaginativo, ele é artístico, ele é curioso, ele foge do convencional, ele tem múltiplos interesses. Então, essa é uma característica super importante. A consciência, a inclinação, né, quando a pessoa é organizada, é esforçada, é responsável, quer dizer, ele tem consciência dos atos dele, ele tem consciência da responsabilidade dele nesse processo educativo e em tudo, em todas as outras habilidades, aí pensando em educação, mas em todas as outras, os outros desdobramentos da vida dele, né, seja no trabalho, seja com as pessoas, é ser responsável pela emoção do outro também. Então, é aquela pessoa eficiente, organizada, autônoma, disciplinada, né? Que consegue pensar, consegue avaliar, avalia as consequências, não é um irresponsável. Então, ele tem os objetivos bem definidos, né? Então, foco. Extroversão é outra característica aí das 5 principais. Orientação de interesses e energia em direção ao mundo externo e pessoas, né? Ao invés do mundo interno, então é o fora, é o extra, né? É o interpessoal, né? Então a gente tem o intra e o
interpessoal. Então, esse indivíduo que ele é amigável, que ele é sociável, aquela pessoa que você gosta de estar perto, né, que ele tem confiança nele mesmo, que ele tem energia, que é entusiasmado. Então, essa é uma outra característica de personalidade e que hoje já é possível de se testar, e é uma das habilidades aí importantes para o século XXI, a amabilidade, né? Eu acho que entra muito na questão da empatia, esse indivíduo que ele é cooperativo, que é tolerante, que é simpático, que ele é objetivo, ele contribui, ele colabora. Então, você vê que são tudo características que, no fundo, a gente procura, inclusive em quem vai trabalhar na escola, né? Inclusive no professor, no assistente, são habilidades, quer dizer, hoje se contrata muito mais por competência do que pelo conhecimento, né, pelo técnico, porque o técnico a gente desenvolve. Agora, valores, personalidade, já vem com a pessoa. Essas, essas premissas, elas já fazem parte ou não daquela pessoa. Dentro do mercado de trabalho, por exemplo, a gente não tem como desenvolver, por exemplo, essa consciência, né? A pessoa ser organizada, por exemplo. É um esforço muito maior. É claro que todo mundo pode se desenvolver, mas é um esforço muito maior. E o que a gente quer é a pessoa que venha já a contribuir, né? Então, é preciso que na escola a gente já tenha um olhar direcionado para isso. A estabilidade emocional, que é essa inteligência emocional, né? Você ter consistência nas suas emoções, nas suas reações emocionais, né? Não ter mudanças bruscas de humor. Então, essa é uma outra característica que muitas vezes está dentro daquela pessoa que é mais irritada, que é introspectiva, impulsiva. Então, a falta de estabilidade emocional vai gerar isso e vai gerar problemas, seja na sala de aula, que é quando a gente vê aquele aluno que traz essa característica, quando você traz um trabalho em grupo, por exemplo, né? Então, às vezes a escola tem uma resistência de trabalhar um trabalho em grupo, ou é algo muito esporádico, muito pontual, e a gente só aprende a ser sendo, tendo espaço para desenvolver essas habilidades, né? A habilidade de convivência. Então, é no conflito que a gente aprende, que o professor vai mediar, né? Então, como você poderia ter respondido? Será que você precisava ter respondido dessa forma? Né? E quais elementos, quais caminhos o professor pode utilizar para ajudar, caso tenha na sala um problema mais sistêmico, de falta de controle emocional, das crianças se baterem muito e tudo mais, quais ferramentas ela pode desenvolver. Isso hoje é muito mais valorizado e importante do que o conteúdo, né? Do que só o conteúdo. O conteúdo ele vai aprender, só que ele também só vai aprender se ele estiver bem, se ele se relacionar bem, se ele não estiver triste porque o amiguinho bateu, se ele não estiver triste porque ele não consegue socializar, porque ele fica sempre sozinho, porque na hora do intervalo ele fica isolado. Então, a gente precisa ter um olhar mais holístico e conseguir entender o que eu preciso desenvolver naquele aluno, né? Eu acho que a metodologia ativa, ela traz muito desse olhar sensível, porque o aluno, ele é mais participativo, né? Esse tipo de conflito, esse tipo de situação aparece mais. Então, você consegue identificar melhor essas características, essas dificuldades e fazer as mediações necessárias. Eu vi que algumas pesquisas promovidas pelo Instituto Ayrton Senna e pela própria OCDE comprovaram que o aprendizado está intimamente ligado às habilidades. Que os alunos mais responsáveis, focados e organizados, eles têm um aproveitamento de 1/3 a mais no aprendizado de português e matemática do que os alunos que não têm essas habilidades bem desenvolvidas. Então, como é que tudo isso se conecta às metodologias ativas, né? Novamente, é nesse sentido, da gente trazer a metodologia ativa, ela traz a ferramenta
ela traz os caminhos, as possibilidades para eu desenvolver todos esses saberes. Mas eu primeiro preciso saber o que eu tenho que desenvolver, né? Novamente, primeiro eu tenho que ter essa concepção de aluno, essa concepção de professor também. O que o professor precisa desenvolver e que professor vai desenvolver isso? A gente só dá aquilo que a gente tem, né? Vocês já ouviram falar disso? Ó, o Fê já até colocou aqui, ó, metodologia Big Five, muito legal. Obrigada, Fê. Vocês já ouviram essa história, né, de que a gente só tem aquilo que a gente só entrega aquilo que a gente tem? Então é isso, né? A importância de nós nos desenvolvermos também. A gente precisa primeiro desenvolver essas habilidades para que a gente consiga trabalhar com o aluno. Então, gente, formação, muita formação com os professores, formação com a família também. A família também precisa entender aquilo que a escola espera, aquilo que o professor precisa, o espaço que o professor tem que ter, porque senão a família vai começar a cobrar aquilo que você não tem mais prioridade. Se você mudou a lógica, se você entendeu essa concepção, e você vai mudar a lógica da sua escola, o pai ele tem que acompanhar esse processo, né? Ele tem que entender esses porquês, porque senão você vira aquele projeto frustrado muitas vezes, né? Poxa, queria tanto fazer tal coisa, mas o meu pai aqui, ó, ele não aceita. Ele é muito resistente. Então, é uma construção. A gente tem que trazer o pai para essa reflexão. E aí as metodologias ativas, elas, primeiro porque elas partem exatamente disso, do aluno no centro do processo, né? Então, pensando esse aluno de forma integral, pensando em desenvolver diversas habilidades e não só o cognitivo. Então, já está alinhado lá com os 4 pilares. A questão do fazer, quando a gente fala da cultura maker, por exemplo, quando a gente fala dessa criança experimentar, mão na massa, planejar, fazer a gestão de tempo do trabalho dela, né? De lidar ali, organizar o trabalho. À medida que ela participa do processo, ela está desenvolvendo justamente essas habilidades. É mais fácil a gente organizar todo o processo por ela? É igual eu falo, né? A criança amarrar o tênis, por exemplo. Então, às vezes, vai dar trabalho, ela não vai amarrar direito, vai ficar frouxo, daqui a pouco vai desamarrar. Só que ela só vai aprender se ela começar a amarrar, né? Se a gente tiver essa paciência e acompanhar e ir orientando até que ela crie uma habilidade, aprimore essa habilidade. Então, com a educação de outros conteúdos, de outros momentos, aí não é diferente. A gente tem que ter essa mesma perspectiva. Então, quando eu falo, por exemplo, da cultura maker, quando eu penso, ó, a Regiane colocou aqui, nossos alunos acabam sendo muito de nós. Se não nos prepararmos, eles também não serão preparados. Como você vê o trabalho com as famílias? Perfeito. Eu acho que a família ela tem que participar, ela tem que estar dentro da escola. Né? Dentro da escola é modo de dizer, não, ela não precisa estar fisicamente dentro da escola, mas ela tem que participar. Ela tem que entender o propósito, né, para fazer sentido. Assim como para o conteúdo fazer sentido para o aluno, ele tem que ter propósito, ele tem que entender uma motivação. Qual é a motivação de eu aprender isso? Para a família é a mesma coisa. Então, é muito um trabalho de conscientização dessa família. Então, vamos utilizar as reuniões de pais para trazer conteúdo, para trazer esse olhar para a família. Olha só, nós desenvolvemos esse projetinho aqui, esse trabalho, mas a gente primeiro trabalhou a vivência, as crianças observaram, as crianças prepararam uma apresentação, e nessa jornada, né, então, o que foi desenvolvido nessa jornada? Porque, por exemplo, chega na reunião de pais, o que normalmente a gente faz? Está aqui o relatório do que ele aprendeu, né? E o que a gente demonstra que ele aprendeu? O conteúdo, as provas demonstrando o conteúdo cognitivo que ele aprendeu, o conteúdo formal,
um relatório muito focado, o aluno desenvolveu, aprendeu os conteúdos necessários, né, apresentados nesse bimestre. Então, o pai, você continua reforçando a ideia do pai, o objetivo da escola é o conteúdo. Oi, Lucilene. Oi, Lucilene. Levantou a mão. Tudo bem? Tudo bem. Você levantou a mão, quer contribuir? É porque eu fui andar aqui, levantei da minha cadeira aqui, aí eu apertei. Desculpa. Imagina. Mas eu estou seguindo você, estou acompanhando a aula, está muito boa. Muito obrigada. Imagina. A explanação está muito boa. Os pilares da educação é muito importante. Eu gosto muito dos livros do Morin. Do Morin e as teorias de Carlos Delon. Muito bom. Estou seguindo. Pode continuar. Desculpa, tá? Imagina, gente. E a ideia é que vocês possam contribuir também, né? Vamos trocar. A ideia é essa. Mas é isso, olha só. É um documento que, por exemplo, né, os dos 4 pilares da educação, a gente já falou tanto. Eu só vou pedir, Lucilene, para você fechar o microfone que está aberto. Aí, obrigada. Então, por exemplo, os 4 pilares da educação, gente, nós já mastigamos isso tanto, só que por que não acontece na prática, né? Por que a gente, quando a gente olha para, por exemplo, quando a gente fala em currículo, quando a gente fala no planejamento, quando a gente fala em organizar o planejamento, qual é a primeira coisa que vem à mente? O que a gente vai, de fato, pensar? No conteúdo. Né? A primeira coisa que vem à mente é sempre o conteúdo. Então, é importante que a gente repense as prioridades. Né? Quando a gente, novamente, falando de metodologia ativa, é muito mais ligado a essa concepção do que exatamente o fazer. Né? A gente tem que dar um passo para trás e pensar em tudo isso. Então, por exemplo, rotação por estações é outra abordagem aí em metodologias ativas, onde nós temos alguns grupos, algumas estações, né? Dependendo daquela temática, o professor pode trazer um tema e colocar em cada grupo um subtema, ou cada estação pode ter um objetivo de trabalho. Um vai ser assistir um vídeo, o outro vai ser elaborar um texto, elaborar um mapa mental, um questionário. Normalmente, né, o indicado é que sempre tenha uma estação tecnológica para trazer essa questão da tecnologia a favor da aprendizagem. Legal. Só que, e aí, nesse momento, o que eu estou desenvolvendo? Eles estão conversando, eles estão trocando. Né? O conteúdo já é a descentralização, é o professor pensar realmente que ele sai de cena, né? Ele não é mais o foco do aluno, porque o foco vai ser o colega ali do lado, vai ser o contato com o material. Todos esses elementos, eles são educativos. Né? Quando a gente pensa numa sala de aula, todos esses elementos incorporam a experiência do aprender desse aluno. E, por exemplo, no dia da reunião de pais, o pai tem que tomar conhecimento disso. Ele tem que saber, por exemplo, que hoje o aluno dele não faz mais tanta lição, ele não faz, a gente está mudando a perspectiva dos exercícios de memorização para exercícios com um maior grau de complexidade, por exemplo, de elaboração, que vai desenvolver esse pensamento complexo, articulado, com diferentes áreas do conhecimento, né? Porque para a gente trazer uma solução, por exemplo, a gente precisa de uma série de conhecimentos, né? Para construir uma casa, para planejar uma mudança, uma reforma na minha casa, eu tenho que pensar em várias questões. Então, o pai, ele tem que ser trazido também para esses momentos de reflexão. Então, no momento do relatório que você vai mandar, no momento da reunião de pais, você pode criar grupos de estudo, a escola como um todo pode organizar, né? Se está pensando numa jornada de mudança conceitual, de mudança de paradigmas e tudo mais, você ter encontros, você ter momentos de estudo, e por que não a família participar?
Todos... gente, não, mas aqui é uma dificuldade pai participar, pai não vai nem na reunião do filho. Perfeito, mas tenho certeza que não são todos. Né? A gente tem vários pais que são, sim, participativos. E por que não eles serem multiplicadores dessa ideia que a escola está fomentando? Né? Então, pensar também de forma estratégica quem são aqueles pais que podem fazer essa relação, porque, gente, grupo de WhatsApp, eles têm, né? Então, a gente tem que usar a nosso favor. Vamos trazer o grupo de WhatsApp, mas para coisa boa, né? Para disseminar uma discussão, por exemplo, que você trouxe num grupo de estudos ali com os pais. Exatamente, é um cross entre a família dentro da escola e a escola na vida do aluno. É trazer a família para dentro e levar também a escola para lá. E quando você for fazer um relatório, quando você for mostrar os resultados, não focar só em nota, né? Não focar só na prova, porque eu continuo reforçando para o pai aquilo que ele acha que é o mais importante mesmo, que é o conteúdo, tá vendo? É isso que meu aluno tem que aprender e tudo mais. Então, na escola, eu sempre falo muito isso, né? Para direção, para quem não me conhece aqui, eu sou a CEO do Viva, a idealizadora do Viva, e eu também sou gestora, sou mantenedora de um colégio em São Paulo, já há 18 anos, então eu sempre vou contando um pouco da minha prática, né? Acho que essa ideia de trocar aquilo que a gente tem como concepção dentro do Viva, que é um misto da minha concepção teórica, desses teóricos progressistas, né, dessa ideia mais construtivista, socio-interacionista e tudo mais, que eu acho que fundamentam as metodologias ativas e toda essa discussão, e a minha trajetória profissional também, dentro de uma escola inovadora. Então, todos esses desafios, por exemplo, convencer a família, né, é um desafio diário, é um exercício diário. Eu entendo que hoje a tecnologia, a questão da pandemia, ela aproximou muito mais os pais, ela mostrou para os pais a necessidade dessa mudança, então hoje está muito mais fácil de trazer para o pai essa necessidade, mas, gente, é o tempo todo mostrando os benefícios. Se o pai não visualizar esse benefício, vai ser difícil dele reconhecer como importante, né? Então, eu sempre digo lá na escola o seguinte, uma coisa é o que eu faço, outra coisa é a percepção da família sobre o que eu faço. E aí, se a família está tendo uma percepção equivocada, talvez seja o momento de eu repensar a minha prática. Como que eu estou demonstrando esse trabalho? É isso mesmo, é um trabalho de formiguinha, né? Mas por quê? Porque é cultura. A gente está mudando uma cultura muito enraizada, né? Que o pai, ele tem mais familiaridade com aquele modelo antigo, mas que hoje, muitas vezes, ele tem dificuldade até de se recolocar no mercado de trabalho, porque aquele modelo antigo não atende mais. Então, à medida que você tem essa possibilidade de até demonstrar isso para o pai, né? Falar, vem cá, deixa eu te contar uma coisa, né? Então, isso também é importante. E mostrar, mudar essa percepção do pai sobre as nossas práticas, sobre aquilo que você está fazendo. Só que assim, você também precisa mudar, né? A gente também precisa demonstrar para a família essa mudança e ter postura. Então, vai ter pai que vai questionar, que muitas vezes. E é muito importante separar reclamação de questionamento. Às vezes o pai só está questionando, ele só quer saber, e você já acha que ele está reclamando. Então, não, tá vendo? Ó, tá tendo reclamação de pai, e, novamente, a gente não aprende no conflito. Às vezes é nesse conflito de ideias que você vai conseguir trazer para o pai uma nova visão. E muitas vezes eu já ouvi pai chegar na minha mesa falando uma coisa, chegar na minha sala falando uma coisa e sair completamente diferente. Nossa, Cris, eu nunca pensei dessa forma, faz todo sentido. Agora que você explicou, faz todo sentido. Né? Então é aquilo. Era a percepção, o problema não estava na minha prática, o problema estava na percepção do pai sobre ela. E aí é isso que a gente precisa pensar e ter coerência. Né? Então, novamente, não adianta eu falar de habilidade e competência e no relatório falar só do cognitivo.
A devolutiva para o pai ser, bom, no final das contas, o que importa mesmo é quanto que o aluno aprendeu. Dá para mensurar isso, gente? Mesmo que seja numa avaliação, né? A gente sabe que é impossível você mensurar exatamente quanto que o aluno aprendeu, por mais que você tenha uma nota ali, né? A gente sabe que todos esses fatores emocionais, por exemplo, eles vão interferir nesse momento da avaliação, porque o aluno também pode ter sido pressionado em casa, né? Então, por isso que tem que ser esse trabalho em conjunto, porque o pai, ele tem que deixar de pressionar o filho também para nota, enfim. Você vê que é todo um ecossistema, né? É você atuar em todas as frentes. Então, por isso que a concepção é a base. E aí, todas as suas práticas, elas têm que estar condizentes com essa concepção. Né? Essa minha prática reflete aquilo que eu acredito? Esse exercício é constante. É constante. Até, por exemplo, o aluno... Por exemplo, o pai está reclamando da lição de casa, porque agora o aluno tem pesquisa. Antes, ele só tinha que fazer os exercícios da apostila. Agora ele tem que ficar fazendo pesquisa, e me dá muito mais trabalho. Quando o pai reconhecer a importância da pesquisa no processo de construção do conhecimento do filho dele, quais habilidades o filho dele está desenvolvendo, que não é só o conteúdo, né? Que não é só aprender aquele conteúdo, mas essa busca, autonomia, interpretação, quando ele vai pesquisar e ele vai colocar no papel, por exemplo, fazer um resumo, alguma coisa, é a interpretação, a escrita. Então, avalia dentro daquilo, porque muitas vezes a gente coloca só um objetivo, até lá no planejamento. Vai e coloca objetivo. Que o aluno reconheça a importância da água no mundo, por exemplo. Então, esse é o meu objetivo. É só esse, será? Será que ele não tem que saber usar água com consciência, reconhecer o quanto que ele utiliza, o quanto ele pode mudar práticas cotidianas para a preservação da água, né? Que recurso é esse que vale tanto, né? Quando eu falo, às vezes, de repente, vai lá, sobre a reciclagem, né? Em que medida que a reciclagem também não gera mais um gasto de água? São várias coisas que estão conectadas e que vai trazer uma consciência, de repente, para esse aluno, só que quando você pensa no planejamento, quando você vai olhar o planejamento do professor, quem é coordenador aqui, quem é diretor, se o seu foco, se o seu olhar está voltado só para conteúdo, o desenvolvimento vai estar focado no conteúdo, a avaliação vai estar só focada no conteúdo, e a devolutiva para a família vai estar onde? Não tem como estar diferente, né? Porque o professor não está reconhecendo. Se o professor não reconhece todo esse processo, todas essas habilidades, esse socioemocional que ele tem que desenvolver, né? E se ele não reconhece essa importância, no momento da atividade, ele muitas vezes até desiste, que ele fala, não, desse jeito está dando muito trabalho. Porque o foco dele não está ali, né? Ele ainda não reconheceu para si próprio essa importância. A Regiane colocou, costumo fazer atendimento individual por isso. Acredito que alcançamos uma qualidade maior e demonstramos o que fazemos de forma mais direta. Perfeito, assim, eu gosto também do atendimento individual. Acho importante, assim, ter esses momentos de troca com a família, né, com outras famílias, porque uma reforça o olhar da outra. Às vezes, o pai vem com um questionamento e que ele ainda, mesmo você explicando, ele não consegue compreender aquele alcance e tudo mais. Às vezes uma outra mãe falando, nossa, comigo era assim, agora eu estou percebendo em casa que ele realmente já guarda as roupas dele, que eu não preciso mais ficar pedindo isso, isso, aquilo. Eu percebi que ele está mais atento, que ele está mais esperto. Então, porque aqui a gente está desenvolvendo isso, a gente está trabalhando agora. Ele tem que montar o planejamento ele participa do planejamento da aula, consequentemente, ele aprende a planejar a vida dele. Né? Ele aprende as funções executivas, quer dizer, o que eu tenho que fazer, com que ordem eu tenho que fazer,
planejamento, né? O que eu faço primeiro? Ó, eu tenho esse tempo, como que eu organizo o meu tempo e tudo mais, isso tudo é função executiva, que a gente só desenvolve nesses desafios, né? Dos mais simples aos mais complexos, trazidos ali pelo professor. Então, as metodologias ativas, elas propiciam justamente um espaço para que o aluno tenha que planejar. E aí, às vezes, o professor, se ele está focado só no conteúdo, ele fala, ah, não, não, mas esse negócio demora demais, esse negócio de ficar fazendo, ouvindo, aí um aluno fala, aí o outro quer de outro jeito. Então, pensa primeiro qual é o objetivo, o que esse aluno realmente precisa, né? Quais são as habilidades que ele de fato precisa desenvolver, que é quando a gente chega lá nos 4 pilares, o aprender a aprender, né? É o aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver, tudo, e o aprender a aprender. Esse é o objetivo maior, né? Eu acho que nós estamos na era da informação, a informação está aí, está dada, o acesso, ele está na palma da mão, ele é gratuito, ele é democrático, então não faz mais sentido o aluno ir para a escola para aprender isso, né? Eu acho que é realmente repensar aí os papéis, e isso tem que começar dentro da escola, com muita reflexão, no time, né, nessa organização, nas reuniões de professores, trazer para as reuniões de pais, para que se consiga um trabalho mais efetivo, né? Então, falei, por exemplo, da rotação por estações. Aí a gente vai falar sobre a sala de aula invertida, por exemplo. Se eu não desenvolver essa autonomia no meu aluno na própria aula, como que ele vai ter autonomia para trabalhar a sala de aula invertida? Como ele vai chegar em casa, se preparar para uma aula, e a primeira coisa que o pai vai falar: nossa, mas agora meu filho tem que aprender sozinho? Seria ótimo, né? Que ele já tivesse autonomia total para aprender tudo sozinho. Melhor coisa, melhor dos mundos seria esse. Então, o pai, ele ainda acha, não, mas eu pago escola para quê? Ele tem que entender que o filho dele está desenvolvendo outras coisas na escola, né? Que o foco da escola hoje é outro, porque o filho dele precisa de outra coisa. Então, é consciência, é reflexão, né? É uma construção de um novo olhar, não é só uma nova prática. A prática sem pensar a respeito não vai funcionar, é a prática pela prática. Então, esse aluno, ele precisa ter esse planejamento, e aí a gente vai falar da aprendizagem personalizada, desse aluno ter, poder, se ele vai assistir um vídeo ali sobre uma temática, por exemplo, sobre, sei lá, o Pantanal, ele vai poder colocar na velocidade que ele precisar, ele pode assistir 2, 3, 4, 5 vezes, se ele precisar, né? Se é um aluno de inclusão, por exemplo. Então, essa possibilidade de personalização é uma das vantagens das metodologias ativas, por exemplo, e que o pai precisa reconhecer como importante, porque senão ele só vai perturbar, né, o professor ali. Poxa, mas antes no material estava lá o que era para o meu filho fazer, né? Já tinha o direcionamento, ó, aqui está o texto, aqui está a pergunta, é só você responder. Porque o aluno estava acostumado a ser direcionado. O tempo todo ele estava condicionado a atender uma demanda, né? Seja do professor, seja do material, mas aquilo já estava posto. Quando a gente fala em metodologias ativas, a gente muda a lógica. Não é só um conjunto de técnicas, a gente muda a lógica da educação. Então, o pai, ele precisa participar, ele precisa entender como é que isso vai se refletir na organização, como que ele vai ajudar o filho dele. E agora, se você tem também em casa aquele pai que faz pelo filho, não adianta trabalhar a sala de aula invertida. Tá vendo como a consciência é importante? Se eu vou trabalhar o ensino híbrido, eu vou ter tais conteúdos que vão ser trabalhados de forma síncrona, ele vai estar assistindo, ele vai estar produzindo, enfim, de forma mais autônoma, né? Se o pai achar que tudo ainda tem que partir do professor, ele não vai aceitar que o filho dele vai ser mais desafiado, que ele vai ter que caminhar mais sozinho, né? Ele vai ter que ter uma jornada mais individual.
e pensar e trazer solução, que não vai estar tudo dado, né? Que ele não vai estar direcionado o tempo todo. Então, a família vai sendo preparada para isso. Então, gente, é uma construção. Quando a gente pensa, novamente, a gente muitas vezes pensa em mudança, pensa em inovação, mas sem querer mudar nada, sem querer mexer naquilo, naquele lugarzinho que a gente já conhece. Então, se a gente primeiro não se apropriar, nós educadores, daquilo que a gente quer, daquilo que a sociedade precisa, né? Não é só uma questão da minha escola, é uma questão social. O presidente, ele passou pela escola, o diretor da empresa passou pela escola, né? Aquele governador passou pela escola. Todo mundo passa pela escola. Então, a gente tem uma força muito grande, um poder muito grande. E a consciência disso tem que partir da gente primeiro. E aí a gente consegue multiplicar esse olhar, né, levar para a família e refletir isso tudo na nossa prática. A coerência, para mim, é um fator essencial. Não adianta a gente falar em autonomia e dar tudo mastigado para o aluno, né? Não adianta a gente falar em criatividade e o aluno ser direcionado o tempo todo, ele só ter uma resposta para responder, por exemplo, ele não tem espaço para criar. Não adianta eu falar de respeito ao próximo, de respeito ao aluno, se eu não, nem ouço o meu aluno, né? Então, eu acho que é preciso repensar a nossa prática, a nossa postura, é uma questão muito mais postural ainda do que prática, né? A teoria, ela vai embasar tudo isso, mas a gente precisa entender como colocar isso tudo numa engrenagem. Então, primeiro passo, assim, eu acho que é pensar nesse aluno do século XXI, pensar nessas habilidades, pensar naquilo que o aluno realmente precisa desenvolver. O conhecimento, ele vai ter acesso, seja com você ou não. Se ele tiver autonomia, ele vai buscar o conhecimento, e muito mais até do que aquilo que você espera. Você não limita aquilo que você vai dar, porque o aluno já busca sozinho, né? E as metodologias ativas, elas vêm como recurso, como fundamentando aí as práticas, né? Mas eu acho que ter um olhar muito honesto daquilo que eu falo e daquilo que eu pratico é essencial. É isso, gente, ó. 8 horas, quase 8 horas em ponto. Alguém quer colocar alguma coisa, quer compartilhar, algum insight, alguma ideia que teve, alguma experiência? A gente, além desse espaço, a gente abre espaço lá no grupo, né, para quem está mais tímido, para quem não gosta muito de aparecer, que é super tranquilo. Tem um espaço lá para a gente dialogar agora um pouquinho no nosso grupo, tá bom? Vocês estão muito quietinhas e quietinhos hoje. Deus me livre, gente. Eu fico falando aqui sem parar, tô até com sede. Gente, beijos. Até a próxima quarta. Dia 21 tem o congresso. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso congresso. Muito bacana. Obrigada, Thales. Obrigada, pessoal. Maria, a Ju, a Rejane. Ah, o nome do livro? Os 7 saberes necessários à educação do futuro. Eu não sei se aqui fica espelhado para vocês. Do Edgar Morin. Eu vou colocar lá no grupo para vocês, tá bom? Mas é uma dica, é um livro assim, para a gente ler um pedacinho por vez, refletir, sabe? Pensar se a minha escola está dando conta disso, se o meu olhar está dando conta disso, para você realmente construir uma nova visão, gente, sem pressa, né? Não precisa sofrer. Eu sempre brinco que não pode doer, tem que ser leve, mas é urgente. Tá bom? Beijo, gente. Até quarta que vem. Vamos lá pro grupo.